Quem achou que o Vasco da Gama ia passar o Campeonato Brasileiro inteiro brigando contra o rebaixamento está começando a perceber que o cenário é bem diferente. O torcedor que, meses atrás, estava fazendo conta para saber quantos pontos faltavam para escapar do Z4, agora começa a pensar em pré-Libertadores e, por que não, sonhar com a conquista de um título inédito como a Copa do Brasil. E tudo isso tem nome, tem cara e tem comando. Fernando Diniz chegou, mudou o ambiente, reorganizou o time e deu ao Vasco uma nova identidade. Hoje, com o Ryan voando, Coutinho se reencontrando e Léo Jardim em fase espetacular, o Cruz Maltino mostra um futebol competitivo, organizado e, o mais importante, vencedor. A vitória sobre o Fortaleza, dentro da Arena Castelão, não foi apenas mais 3 pontos na tabela. Foi uma afirmação. Um grito de "estamos vivos" para quem ainda insistia em colocar o Vasco entre os candidatos ao descenso. Jogando com um a menos desde os 40 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Hugo Moura, o time mostrou uma maturidade rara. Fez 2 gols, soube sofrer, resistiu à pressão do adversário e quebrou um tabu de mais de 2 décadas sem vencer no Ceará. O primeiro gol, marcado por Ryan aos 49 da primeira etapa, mostrou a frieza de um garoto que joga como veterano. E o segundo, um chutaço de David já no final da partida, selou um resultado maiúsculo. E olha que não foi fácil. O Fortaleza pressionou, teve mais posse de bola, criou mais chances, mas parou em uma muralha chamada Léo Jardim. O goleiro foi simplesmente impecável. Defendeu tudo. Foram 9 defesas no total, sendo 7 delas dentro da área. Teve domínio no alto, se impôs no mano a mano e foi um dos grandes responsáveis pela vitória vascaína. A nota de 9,3 no SofaScore só confirmou o que a torcida já sabia. Léo Jardim é um dos principais nomes desse elenco e, se o Vasco está subindo na tabela, ele tem muito mérito nisso. O que chama atenção também é o comportamento tático do time, que mesmo em desvantagem numérica não se desorganizou. Fernando Diniz explicou após o jogo que treina frequentemente com situações de inferioridade numérica. Isso dá ao time uma base para saber se portar em momentos difíceis. No intervalo, ele apenas reposicionou a equipe, montando um sistema com 5 jogadores na última linha, 3 no meio e 1 na frente. E a estratégia funcionou. Mesmo sem um homem, o Vasco conseguiu controlar alguns momentos da partida, não apenas se defendendo, mas também atacando com qualidade. Ryan, mais uma vez, brilhou. Com apenas 18 anos, o garoto tem mostrado uma maturidade e uma presença em campo que impressionam. Contra o Fortaleza, além de marcar o gol, foi participativo, venceu duelos, finalizou, incomodou a defesa adversária e mostrou que está num nível acima. São 5 gols nos últimos 5 jogos. Um desempenho que já começa a chamar a atenção da Europa. E quando a Europa olha, a torcida se preocupa. A informação que circulou nas últimas horas é de que o Porto, de Portugal, está interessado no atacante e prepara uma proposta para janeiro. O clube português já colocou Ryan entre os 3 principais alvos para a próxima temporada e estuda uma investida milionária. Fernando Diniz não economizou nos elogios. Chamou Ryan de o atacante mais completo do futebol brasileiro, destacou a capacidade do jovem de atuar em várias posições do ataque, seja como ponta ou centroavante, e apontou sua facilidade de finalização como algo raro. Um jogador que não precisa de espaço, que chuta de qualquer lugar e que sempre leva perigo. Um talento bruto que, nas mãos certas, pode explodir ainda mais. Diniz foi claro, o Ryan é jogador de seleção brasileira. E se continuar nesse ritmo, é questão de tempo até que o nome dele apareça em uma convocação. E aí, como o próprio técnico alertou, quando ele vestir a amarelinha, vai ser ainda mais difícil segurá-lo em São Januário. Voltando ao jogo, o Vasco mostrou um equilíbrio tático que há muito tempo não se via. E não é só um jogo isolado. São resultados consistentes nas últimas rodadas. Das últimas 6 partidas, foram 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Uma sequência que tirou o time da zona de rebaixamento, colocou no meio da tabela e, agora, já faz o torcedor pensar em algo maior. O Vasco hoje está a 7 pontos do G6, mais perto da zona de classificação para Libertadores do que da degola. E com 10 jogos ainda por disputar, são 30 pontos em jogo.
A matemática não mente. Se mantiver o ritmo, o Vasco tem totais condições de brigar por uma vaga no torneio continental. Fernando Diniz foi questionado sobre isso e confirmou: o elenco sonha, sim, com Libertadores. Ele disse que a pontuação do Vasco não condiz com o desempenho desde sua chegada. Que o time já merecia estar mais bem colocado, mas deixou pontos importantes escaparem. Agora, com os resultados acompanhando a boa fase, a confiança aumenta. O discurso é pé no chão, mas com os olhos na parte de cima. O treinador reconhece a dificuldade do campeonato, sabe que qualquer vacilo pode custar caro, mas acredita que o time tem futebol e estrutura para mirar alto. E é impossível não destacar o quanto o ambiente mudou. Hoje, o torcedor vascaíno acorda em paz, confiante, com orgulho de vestir a camisa. O time em campo entrega, compete, se doa. O Vasco deixou de ser saco de pancada para ser um adversário duro, difícil de ser batido. A solidez defensiva, o crescimento do meio-campo, a garotada da base aparecendo e decidindo. É um novo Vasco. Um Vasco que, se continuar nessa batida, pode sim sonhar não só com Libertadores, mas também com um futuro de protagonismo no futebol brasileiro. Agora, falando especificamente do Ryan, o garoto já virou assunto nos bastidores do mercado europeu. O Porto observa, mas sabe que não está sozinho. Com atuações como a de ontem, é natural que outros gigantes comecem a se aproximar. E, sinceramente, vai ser difícil segurar. O Vasco precisa vender? Sim, todo clube brasileiro precisa. Mas é preciso negociar com inteligência. Um talento como esse não aparece todo dia. Ryan pode ser daqueles nomes que marcam uma geração, daqueles que o torcedor vai lembrar por décadas. Um investimento bem feito pode render frutos esportivos e financeiros. O ideal é que ele fique mais um tempo, amadureça, entregue ainda mais em campo, para que o Vasco usufrua do talento dentro das 4 linhas antes de pensar no retorno financeiro. E quando um garoto de 18 anos começa a dominar jogos desse nível, marcar gols decisivos, jogar com personalidade e ainda receber elogios públicos do próprio treinador, não tem como ignorar. O torcedor sente que está vendo nascer um craque. E é isso que faz a história do futebol ser tão especial. Um menino da base, que cresceu dentro do clube, agora sendo protagonista de vitórias importantes, puxando a responsabilidade e jogando com o escudo no peito como se fosse um veterano. Isso é Vasco. Isso é o peso da camisa, que forma, revela e transforma. Ryan hoje é a maior joia do clube. E é bom o torcedor aproveitar cada segundo dele em campo, porque, se depender do futebol que ele vem jogando, o tempo por aqui pode ser curto. A janela de transferências está chegando, os olhos da Europa já estão atentos, e se o Vasco quiser lucrar alto, precisa jogar com inteligência. O momento é de valorização máxima. E o torcedor já entendeu, o futuro é agora, e ele veste a camisa do Vasco. E se o presente do Vasco tem nome e sobrenome, o futuro não parece ser diferente. A torcida, que tanto sofreu nos últimos anos. Com elencos desorganizados, gestões duvidosas e um futebol que não representava a grandeza do clube, agora se agarra com força em cada boa notícia. E a maior delas, sem dúvidas, atende por Ryan. Um menino, formado em São Januário, tem mostrado que não está apenas aproveitando uma boa fase. Ele está construindo algo. Está escrevendo uma história dentro do clube que o revelou. E, mesmo com o assédio europeu aumentando, a conexão com a arquibancada se fortalece a cada jogo. Basta ele tocar na bola que o torcedor se levanta, se anima, acredita. Porque não é só pela técnica ou pelos gols. É pela postura. Pela entrega. Pela identificação. A forma como o garoto se comporta em campo chama atenção. Ele não se esconde. Pede a bola, encara o zagueiro, parte para cima. É leve, veloz, inteligente. Tem visão de jogo e faro de gol. Contra o Fortaleza, mostrou tudo isso mais uma vez. Fez o primeiro gol, deu trabalho durante toda a partida e, mesmo quando o time ficou com um a menos, seguiu sendo a principal válvula de escape. O tipo de jogador que carrega o time nas costas mesmo sendo o mais novo em campo. E isso, por mais raro que seja, tem acontecido com frequência.
O torcedor já olha para ele como olhava, anos atrás, para ídolos da base que explodiram no profissional e deixaram sua marca no clube. É por isso que a notícia do interesse do Porto não chega como surpresa, mas sim como sinal de alerta. A Europa está de olho. E o clube português já se movimenta para tentar garantir a contratação de Raya na próxima janela. A proposta, que deve ser oficializada em janeiro, promete cifras consideráveis, o que pode mexer com os bastidores de São Januário. O Vasco, como qualquer clube brasileiro, precisa vender. Isso é parte da realidade do futebol sul-americano. Mas o que está em jogo agora é muito mais do que uma negociação. É o impacto que a saída de Ryan pode causar dentro e fora de campo. A diretoria sabe disso. E, internamente, a ideia é negociar, sim, mas com cautela. O objetivo é segurar o jogador pelo menos até o meio do próximo ano, para que ele continue ajudando o clube na parte esportiva. Porque a verdade é que, com ele em campo, o Vasco muda de patamar. E o Diniz sabe disso melhor do que ninguém. Por isso a insistência em colocá-lo como peça-chave no esquema tático. E não é só elogio da boca para fora. O técnico realmente vê em Ryan um potencial absurdo. E tem feito questão de deixar claro que ele é um jogador completo, pronto para brilhar em qualquer liga do mundo. A preocupação da torcida faz sentido. Afinal, o futebol europeu não costuma esperar muito. Quando um talento começa a chamar a atenção, o interesse vira proposta em pouco tempo. E com o Ryan não será diferente. O Porto, conhecido por revelar e revender jovens sul-americanos por valores altíssimos, já enxerga nele um projeto de estrela. E se o Vasco não conseguir segurar, é bom que, ao menos, consiga fechar um ótimo negócio. Por que abrir mão de um talento assim, tão cedo, só pode ser compensado com retorno financeiro compatível com o que ele representa dentro de campo? Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro segue. E o Vasco vai para as rodadas finais com uma confiança renovada. A vitória contra o Fortaleza consolidou a boa fase e reafirmou o crescimento sob o comando de Diniz. A sequência é animadora. Nos últimos 10 jogos, o time perdeu apenas uma vez. O aproveitamento recente é de equipe que briga na parte de cima da tabela. E isso, em um campeonato tão equilibrado, pode fazer toda a diferença. O Vasco não apenas saiu do buraco como passou a olhar o G6 como algo palpável. Faltando 10 partidas, é possível imaginar o time brigando por uma vaga na pré-Libertadores. E, se continuar nesse ritmo, por que não sonhar até mais alto? A tabela mostra isso. São 30 pontos ainda em disputa. O Vasco já tem 36. Para alcançar os 45, número mágico que geralmente garante a permanência na elite, bastam mais 3 vitórias. Mas o papo já nem é mais esse. O discurso mudou. A torcida e o elenco querem mais. E essa mudança de mentalidade é reflexo direto do que vem sendo feito dentro de campo. O time se encontrou. Está jogando com segurança, com garra, com inteligência. A defesa, antes tão criticada, hoje segura a bronca. O meio-campo tem consistência. E no ataque, nomes como Ryan, David e o próprio Coutinho fazem a diferença. Falando no Coutinho, é importante destacar o papel dele nessa virada. O meia, que chegou cercado de expectativas, precisou de tempo para recuperar o ritmo, reencontrar a confiança e entender o que o Diniz queria dele. E agora, encaixado no esquema, tem sido fundamental. A qualidade técnica é inegável. Ele tem visão de jogo, toque refinado e, mais do que isso, liderança. Em um grupo jovem como o do Vasco, ter um jogador com essa bagagem ajuda demais. E mesmo nos jogos mais duros, como contra o Fortaleza, ele apareceu, segurou a bola, organizou o time e foi peça essencial na resistência vascaína. Outro que merece aplausos é David. O atacante vive um grande momento. Além do golaço contra o Fortaleza, tem sido uma opção confiável tanto no início quanto no decorrer das partidas. Um jogador que combina força, velocidade e intensidade. E isso casa perfeitamente com o estilo de jogo proposto por Fernando Diniz. Quando entra, muda o ritmo, dá nova dinâmica e confunde as defesas adversárias. Foi assim no Castelão.
O segundo gol nasceu de uma jogada que teve tudo isso: arrancada, posicionamento e finalização precisa. Um gol que não só garantiu os 3 pontos, mas também mostrou a força do elenco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro acordou em choque nesta manhã com a notícia que circula nos bastidores. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do país, teria sido punido pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, após a confusão que tomou conta do jogo contra o Fortaleza na noite de ontem. Fontes não oficiais já comentam que a entidade máxima do futebol brasileiro decidiu, de forma inédita e polêmica, retirar os pontos da equipe carioca, o que deixaria o time ainda mais pressionado na tabela do Brasileirão. A partida, marcada por tensão desde o apito inicial, acabou em cenas lamentáveis. Jogadores se desentenderam em campo, torcedores invadiram parcialmente a torcida rival e até mesmo membros da comissão técnica se envolveram em atritos que, segundo relatos, chegaram a ser físicos. Nos corredores da CBF, circulam rumores de que a decisão de punir o Vasco com a perda dos pontos teria sido motivada não apenas pelo tumulto em si, mas também pelo histórico de advertências recentes do clube. A entidade teria avaliado vídeos, depoimentos de árbitros e imagens captadas por câmeras de segurança, concluindo que a conduta da equipe não estava à altura das normas de fair play exigidas no campeonato. Ainda segundo fontes próximas à direção da CBF, a medida seria preventiva, com o objetivo de enviar uma mensagem forte a outros clubes que venham a se envolver em confusões semelhantes, reforçando que atos de indisciplina terão consequências severas. Entre torcedores e especialistas, o burburinho não para. Nas redes sociais, milhares de mensagens questionam se a punição é justa ou exagerada, enquanto colunistas esportivos especulam sobre possíveis recursos do clube. Há quem diga que o Vasco pode até entrar com pedido de reconsideração, alegando que a situação foi provocada por fatores externos e que jogadores do Fortaleza também contribuíram para o clima de tensão. De qualquer forma, o episódio promete mexer com o calendário do Brasileirão e criar uma nova camada de drama em uma temporada já marcada por rivalidades acirradas. O impacto sobre o moral do time, a confiança dos torcedores e a própria briga por posições na tabela será observado de perto nos próximos dias, deixando claro que, no futebol, um instante de confusão pode transformar uma vitória em um verdadeiro pesadelo administrativo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.